Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal do YouTube do Que Concursos. Eu sou o professor Eduardo Newman, estou ministrando aqui para você uma aula de administração geral sobre um tema bem importante. Nós vamos falar sobre o ciclo PDCA. Essa nossa aula aqui é uma aula de resolução de questões e eu resolverei as questões na plataforma, inclusive para te mostrar as funcionalidades que nós temos, algumas funcionalidades, né, que nós temos na plataforma do Que Concursos. Bom, o ciclo PDCA, ele está relacionado com melhoria contínua da organização. O ciclo PDCA tem uma lógica, começa com o P, de plan, em inglês, planejamento em português, depois passa para a segunda fase, que é o D, o do, né? Fazer em português. Depois nós temos a terceira fase, que é o check, verificar em português. E por fim nós temos o A do ciclo PDCA, que é o act, o agir. Nessa última fase do ciclo PDCA, você verifica o que aconteceu na fase do check e faz ajustes para aquilo que deu errado. Beleza? Faz ajustes para o que deu errado e padroniza o que deu certo. Se a gente coloca aí no Google, pessoal, no Google, né, o ciclo PDCA, nós temos acesso a várias figuras, mas todas figuras consoantes, todas figuras no mesmo sentido, mostrando que é um ciclo iterativo, ou seja, não é um ciclo que tem começo, meio e fim. A gente fala, para simplificar, que começa com o planejamento, mas depois que roda o primeiro ciclo, ele se retroalimenta. Depois de você agir com base nos resultados que foram apurados na checagem, na verificação, se inicia um novo processo de planejamento já com base em uma nova realidade. E aí terá uma nova implementação, uma nova checagem, uma nova ação e assim por diante. Legal? As figuras que estão aí na tela mostram isso claramente para você. Eu sempre gosto, quando eu ministro aulas de administração geral, em trazer algumas figuras ilustrativas que auxiliam no seu aprendizado. Beleza? Muito bem. Dado esse brevíssimo, né, essa brevíssima introdução ao tema, eu preparei um caderno de questões para você sobre o ciclo PDCA. E aí nós vamos entrar aqui no caderno que eu gerei para vocês, né? Bom, vamos lá. Primeira questão é da Getúlio Vargas, 2024, Prefeitura de Macaé, cargo de assistente previdenciário. Vamos lá ao enunciado. A ferramenta de qualidade PDCA, também conhecida como ciclo da melhoria contínua, olha a ideia de melhoria contínua aí, é amplamente utilizada para maximizar a eficiência e alcançar a excelência nos processos. Você deve lembrar que quando falamos em eficiência, eficiência significa boa utilização dos recursos disponíveis. Já a eficácia é atingir os resultados esperados. Legal? Então o ciclo PDCA é focado na eficiência, bem como na excelência nos processos. Aí vamos lá, né? Para a nossa questão. Assinale a opção que apresenta corretamente uma etapa do ciclo PDCA. Então vamos lá. Primeiro, planejar, o plan. Identificar problemas sem definir objetivos ou metas claras para solucioná-los. Errado. É na fase do planejamento que você define as metas que você quer alcançar com a implementação do planejamento. Na segunda fase, que é o do, você implementa o planejamento. E na fase do check,
da verificação, você verifica se aqueles indicadores que se buscava alcançar foram efetivamente alcançados. Legal? Então essa primeira alternativa ela tem um equívoco, dizendo que não seriam definidos objetivos e nem metas claras para solucionar os problemas identificados. A alternativa B é o fazer, o do, implementar as mudanças planejadas, coletando dados relevantes para avaliação posterior. Perfeito? É exatamente isso que se faz na fase do, o fazer. Você implementa o plano, né? Implementa o planejamento e coleta dados para que seja viável se realizar a terceira fase, que é a fase da checagem, né? Então, a nossa resposta aqui é a alternativa B de bola, né, pessoal? Vamos ver os erros das outras alternativas, né? Alternativa C, checar, é o check. Avalie os resultados sem compará-los com os objetivos estabelecidos previamente. Onde está o erro? Dizendo que não há comparação com os objetivos previamente estabelecidos. Não, tem que comparar sim com os benefícios previamente, os objetivos previamente estabelecidos, já que é do confronto do resultado obtido com a introdução do planejamento e o resultado que se pretendia obter que você consegue fazer a avaliação. Essa etapa, né, o check, a checagem consiste exatamente nisso. Alternativa D, agir, olha, act, revisar o processo sem aplicar as melhorias identificadas durante a avaliação. Não tem sentido, você tem que padronizar, né? Padronizar o que deu certo e corrigir o que deu errado. Por fim, a última etapa, documentar, nós nem temos isso no ciclo PDCA, né? Você teria que adicionar uma nova etapa ao PDCA? Não tem nada a ver, né? Você começa uma nova etapa, mas não existe esse D, é PDCA, para no A, que alimenta um novo planejamento. Legal? Mostro para você aqui que nós temos uma aula, né, atrelada a essa questão. Beleza? Temos aqui uma aula e já dou um spoiler para você que em breve teremos aula minha exatamente aqui sobre o ciclo PDCA. Beleza? As outras ferramentas, pessoal, eu vou apresentando para vocês nas próximas questões. Vamos à segunda questão que eu separei para você. Tá aí na tela. Segunda questão, Fundação Getúlio Vargas, Prefeitura de Vitória, cargo de analista em gestão pública. Aí olha lá, uma das ferramentas na busca, aqui será que tem algum texto associado? Tem um maisinho, né? Não. Era o maisinho aqui de cima só, né? Olha lá. Uma das ferramentas na busca da melhoria contínua na implantação de políticas públicas é o ciclo PDCA. O ciclo PDCA vale tanto, se aplica tanto na iniciativa privada quanto no âmbito da administração pública, onde o método é sintetizado para controlar e melhorar as atividades, visando proporcionar resultados mais confiáveis. Olha, acerca do ciclo PDCA, é correto afirmar que, alternativa A execução é a terceira fase, onde será executado o que foi planejado. Não, a execução é a segunda fase, é o do. Legal? A terceira fase é a fase de checagem. Alternativa B, a verificação introduz as ações corretivas dos resultados aferidos, indicando o realinhamento das ações, caso necessário. Isso é feito na etapa de verificação? Não. Isso é feito na etapa de ação, em que você padroniza o que deu certo e corrige o que deu errado. Alternativa C. A ação é a fase avaliativa, onde são identificadas possíveis falhas, para futuras revisões
dos programas está certa na fase de ação que nós fazemos isso? Sem dúvida nenhuma, né? A ação é a última, está correta aqui a nossa resposta, né? É a última fase do ciclo PDCA e é lá que você verifica, depois da checagem, aquilo que tem que ser padronizado e aquilo que tem que ser melhorado, as possíveis falhas. Alternativa D, o controle de avaliação estabelece os objetivos para a melhoria da execução. Os objetivos são definidos lá na fase do planejamento. E, por fim, o planejamento é a etapa que prepara os planos de ação de cada projeto estabelecidos no plano de melhoria da gestão. Não existe esse plano de melhoria da gestão. Ele é contínuo, legal? Isso aqui se retroalimenta. É assim que funciona o ciclo PDCA. Se na questão anterior eu mostrei a aula, agora eu vou mostrar os comentários, né? São um grande diferencial da plataforma do que concursos. Olha o comentário mais popular, é impressionante como essa banquinha gosta de ficar querendo inventar definição. Fiquei em dúvida entre a D e a E, que por sinal estavam com definições horrorosas e já duvidosas. Aí me vem a resposta C, que foge completamente das definições já amplamente conhecidas da etapa ACT do PDCA. É desanimador estudar para essa banca, né? Eu trago aqui, olha lá, né? E acho que é um sentimento bastante compartilhado, né? Por quem estuda para resolver questões da banca FGV. Mas a questão está correta, beleza? Como aqui é o comentário mais popular, né? Fala das alternativas D e E, voltamos a elas, né? O controle, ó, não é o controle que estabelece os objetivos para a melhoria da execução, não é o controle que faz isso, né? O controle, na fase do controle, apenas verifica-se, né? Na fase do controle, na fase da checagem, né? Você verifica o que foi obtido com o que foi implantado, beleza? Se verifica se os objetivos estabelecidos no planejamento foram atingidos. Então não é no controle que você estabelece objetivos, legal? E o planejamento, pessoal, não é a etapa que prepara planos de ação de cada projeto estabelecidos no plano de melhoria da gestão. Não existe isso. Essa característica dentro do ciclo PDCA. Beleza? E aqui nós temos vários comentários, né? FGV, gosta de esfregar que o concurseiro é otário, né? Olha lá, mas saiu o gabarito oficial, letra C, e foi mantida. Mas digo para vocês que está correta essa resolução, né? Esse gabarito da banca FGV. Vamos à próxima questão? Vamos lá? Continuamos na GV. Órgão SEDUC de São Paulo, cargo de professor. Olha, a dinâmica de um mercado competitivo requer das empresas o desenvolvimento de estratégias que busquem processos mais eficientes. O conceito de melhoria contínua está relacionado ao processo de resolução progressivo de problemas, sendo necessário aplicar um método estruturado que auxilie tal abordagem, que geralmente ocorre de forma integrada com outras ferramentas da qualidade que auxiliam o processo de melhoria contínua. Legal? E aqui tem a referência, né, de onde se tirou esse excerto, e ele está adaptado, e aí vem a questão. Assinale a alternativa que corresponde ao método estruturado que auxilia na melhoria contínua de processos agroindustriais. Vamos lá. O diagrama de causa e efeito é um método estruturado que auxilia na melhoria contínua de processos agroindustriais. Pessoal, não podemos confundir ferramentas de qualidade com processos de melhoria contínua. Processos de melhoria contínua são iterativos, continuam, não tem começo, nem meio e nem fim. Ferramentas da qualidade são ferramentas, legal? Que você utiliza nos processos de qualidade, mas quando se fala, como aqui no enunciado, de
método estruturado que auxilia na melhoria contínua de processos agroindustriais ou de qualquer processo, você não poderia ter dúvida que estamos falando do ciclo PDCA. Legal? O diagrama de causa e efeito é uma das ferramentas de qualidade, muito útil para quando se tem um problema, você abordar esse problema, esse efeito negativo, de uma forma estruturada por meio dos 6 M's do diagrama espinha de peixe. Legal? Mas não é um método de melhoria contínua, e sim uma ferramenta. Né? A análise SWOT é uma análise do ambiente interno e externo da organização, analisando, né, e identificando no ambiente interno as forças da organização, strengths, bem como suas fraquezas, weakness, e analisa também, né, o ambiente externo, pessoal, identificando oportunidades, que é o O da análise SWOT, opportunities, bem como as ameaças, as threats, que estão aí no T. Né? Diagrama de afinidades também é ferramenta de qualidade, e a análise de Pareto, né? Análise de Pareto também tem ideia com a gestão da qualidade. Beleza? Análise de Pareto é aquela ideia, o diagrama 80-20, que 20% das causas de um problema impactam em 80% a sua solução. Né? O diagrama de Pareto nos permite focar os nossos esforços nas causas determinantes de um problema que respondem por grande impacto, né? Grande impacto no problema que foi gerado. Bom, aqui nós temos comentários, mas eu vou te mostrar a estatística, outra ferramenta aqui da nossa plataforma. Veja que você consegue ver o desempenho das pessoas e ver que a imensa maioria das pessoas que respondeu a alternativa D de dado. E, portanto, você tinha que acertar essa questão, porque muitas pessoas a acertaram. Beleza? Legal, pessoal. Legal. Espero que você esteja aproveitando bastante essa aula aqui de resolução de questões, né? Vendo também as funcionalidades da nossa plataforma. Vamos agora à quarta questão que eu separei para você, também da GV, que caiu no TRF1, né? Caiu no TRF1, prova de técnico judiciário, área administrativa. Olha lá. A Alice é uma gestora responsável por conduzir melhorias no processo de contratação de fornecedores na organização em que trabalha. Para implantar as melhorias necessárias, faz uso do ciclo PDCA, planejar, executar, verificar e agir corretivamente. Nesse momento, o ciclo se encontra na etapa de verificação, C, o check. Olha lá, considerando a fase em que o ciclo PDCA se encontra, é uma ferramenta adequada para apoio à melhoria do processo. Qual dessas ferramentas aqui seria útil para apoio à melhoria do processo? A matriz Gucci, que analisa, né, os problemas em função de 3 elementos, 3 critérios: gravidade, urgência e tendência. O brainstorming, o toró de ideias. O diagrama de árvore, o diagrama de Pareto ou o diagrama de Ishikawa. Qual é a ferramenta mais útil aqui para nós, pessoal? É o diagrama de Pareto, que é uma das ferramentas da qualidade, legal? Muito útil para a fase de verificação, para a fase do check. Nós abrimos aqui os comentários na nossa comunidade, né? E aqui o comentário mais popular, com 32 curtidas, nos diz o seguinte: diagrama de Pareto demonstra a frequência com que um evento ocorre, permitindo identificar os problemas mais importantes. Pode ser útil na fase de verificação, pois ajuda a identificar quais resultados estão sendo mais impactados pelas ações implementadas. Legal? O diagrama de Pareto, você monta ele, né, num gráfico, como se fosse um histograma, e aí você permite, no diagrama de Pareto, identificar os principais problemas e ir atrás, né, daquelas causas que causam em grande medida aqueles problemas. Tranquilo? Beleza? Muito bem, pessoal. Vamos agora, e aqui nós temos, né,
os comentários, né, mais populares aqui, inclusive um tirado do ChatGPT, né, que eu vou dizer para vocês, utilizem com parcimônia, né? Nós ainda temos algumas impropriedades no ChatGPT. Para estudar para concurso, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Bom, próxima questão 2024 do CESP-Sebrasp. Eu busco trazer aqui várias bancas para você, né, para que você consiga ter uma compreensão melhor da matéria, tá bom? Mesmo que a banca da sua prova não seja a Fundação Getúlio Vargas, ou o CESP-Sebrasp, ou o SESGranRio ou o FCC, eu sempre trago questões dessas bancas, que são as principais bancas do nosso país. Tá? E aqui nós temos uma questão do CESP-Sebrasp, que caiu na prova do TCE do Acre, para auditor de controle externo. E aí, a afirmativa que você tem que dizer está certo ou errado é a seguinte: o ciclo do planejamento em organizações no modelo, né, PDCA é uma ferramenta gerencial voltada à ideação para novos serviços. O ciclo PDCA tem a ver com gerar ideias para novos serviços? Lógico que não. O ciclo PDCA é uma ferramenta de melhoria contínua, de gestão, mas não de inovação, não de novos processos. Isso não faz sentido dentro do ciclo PDCA. E aqui eu trago mais uma funcionalidade da plataforma, que é o gabarito comentado por um professor. Legal? E esse gabarito comentado aqui, no caso, é em vídeo. Alguns gabaritos comentados são em texto. Eu não vou colocar o vídeo para tocar aqui, porque você não iria ouvi-lo. Legal? Mas é importante você saber que nós temos gabaritos comentados, tanto, né, em texto quanto em vídeo. Beleza? E aqui, então, nós vemos, né, que é errado a nossa resposta. O ciclo PDCA não tem nada a ver com isso. Vamos dar uma olhadinha na estatística? Vamos ver se acertamos uma questão difícil? Nem tanto, né? 73,51% das pessoas que responderam, e muitos responderam, hein? Mais de 4.100 pessoas acertaram. Muito bem. Vamos agora à sexta questão. Fundação Getúlio Vargas, Prefeitura de Abreu e Lima. Vamos lá para o cargo de enfermeiro. Olha lá. No gerenciamento de uma unidade de saúde, uma enfermeira utilizou o ciclo PDCA para promover melhorias em alguns processos. Com base na dinâmica desse ciclo, assinale a opção que apresenta uma ação da etapa representada pela letra D. O que significa a letra D no ciclo PDCA? É o do, é o fazer, é o implantar o plano de ação que vem lá do planejamento. Legal? Então, nessa fase, né, nós temos a definição de metas e objetivos. Não, né? Metas e objetivos são definidos no planejamento. É na execução, que é executado, que foi planejado. Pô, pessoal, aí fica até fácil, né? Você sabia que o D era do, execução, você não errava de jeito nenhum essa questão, né? Alternativa C, padronizar resultados, validar a eficácia e medir os resultados. Isso não é na fase da ação. Aqui nós continuamos tendo um gabarito comentado. E esse gabarito comentado aqui é em texto. Olha lá. Vamos abordar a alternativa B. Olha lá, a alternativa B está correta, porque a letra D no ciclo PDCA representa a fase do fazer, que se refere à execução do plano ou das ações previamente definidas. Vamos analisar as outras alternativas. E aí, pessoal, eu não vou, né, passar em todo esse gabarito comentado, mas quero mais te mostrar, né, que nós temos isso aqui na nossa comunidade, que te ajuda muito. É quase uma aula, né, em cima da questão. Beleza? Agora 2024, Banca SESGranRio. Prova CNU. Olha lá, dois jovens administradores públicos foram designados para liderar um ambicioso projeto de melhoria dos serviços de coleta de resíduos na cidade P.
eles decidiram aplicar o ciclo Plan, Do, Check, Act, o ciclo PDCA, com o objetivo de otimizar os processos de coleta de resíduos e melhorar a satisfação dos cidadãos. Considerando-se PDCA, qual é a primeira ação que esses administradores devem executar para melhorar a gestão de resíduos dessa cidade? Qual é a primeira medida lógica no ciclo PDCA? Você precisa fazer uma avaliação. Sem fazer uma avaliação, você não consegue planejar nada, muito menos implementar, menos ainda fazer a verificação e eventuais ajustes. Legal? Então, a primeira providência, a primeira etapa, a primeira ação que deve ser executada é fazer uma avaliação da atual situação. Alternativa A, consultar outros municípios para obter insights. É legal, é importante, mas não é a primeira ação. Tenho que saber como eu estou. Segundo, implementar um novo sistema de gestão de resíduos. Aí já é depois de se fazer uma avaliação da situação atual. Alternativa C, lançar uma campanha de educação pública. Não faz sentido, né? Terceiro, redefinir as rotas de coletas. Aí também eu estaria no âmbito do planejamento. Por fim, alternativa D, realizar um diagnóstico dos problemas existentes. Aí sim, tenho que ter esse diagnóstico para aí sim eu poder fazer algum plano de ação. Eu preciso primeiro conhecer como a organização está, beleza? Não posso, sair executando o planejamento sem fazer uma devida avaliação. Vamos ver aqui as estatísticas, como que foram? Olha lá. Pessoal, vamos lá. Eita, muita gente acertou. Mais de 80% de quem respondeu a questão acertou. Essa questão você não pode errar de jeito nenhum. Legal? Porque muitos acertaram. Se você errar, você fica para trás aí no seu concurso. Bom, vamos lá. Nós temos mais 3 questões para fecharmos aqui a nossa aula. A oitava questão é do Sebrasp, TCE do Paraná, auditor de controle externo. E pergunta o seguinte: assinale a opção em que é apresentada a etapa do ciclo PDCA, que prevê a implantação de ações corretivas e ajustes necessários para melhorar o desempenho e garantir o alcance dos objetivos estratégicos da organização. Em que momento nós temos a implementação de ações corretivas e ajustes necessários para melhorar o desempenho? No A, pessoal, no ACT, no agir, beleza? Que é lá que você faz as ações corretivas com base na verificação que foi feita. Olha o comentário aqui mais popular. Planejar, estabelecer objetivos e planos de ação. O do, executar, o seu check, e o A, que é o último que nos interessa, ACT. Agir corretivamente, corrigir as falhas verificadas na etapa anterior do processo. Beleza? Vamos responder aqui? Tá corretinho. Vamos agora para as 2 últimas questões que eu separei para vocês. Temos aí mais uma questão do Sebrasp para resolvermos. Olha lá. Apesar do ciclo PDCA favorecer a solução para diferentes problemas, o tempo de resposta às necessidades de mudanças é moroso e gera complexidade na gestão de processos. Isso é verdade? Lógico que não! Se fosse verdade, o ciclo PDCA não era tão difundido dentro da ciência da administração. Só pelo sucesso que nós temos do ciclo PDCA, você já matava essa questão. Beleza? E aqui nós temos um gabarito comentado. Vamos a ele? Olha lá. Ah, mas é em vídeo, hein? Sendo em vídeo, não dá para eu tocar para vocês. Vamos então no comentário, Vamos no comentário. Olha lá. Se não cair numa questão de PDCA, eu desfilo pelado no Palácio do Planalto. Aí, fez muito sucesso esse comentário, hein? Mas vamos a um comentário um pouco mais técnico, Vamos lá? Olha lá. Não existe essa perspectiva do processo ser moroso, pois ainda que ele obedeça a determinadas etapas, isso não significa necessariamente que ele seja moroso. Na prática, ocorre o contrário, pois como se trata de um processo contínuo e iterativo,
Cada vez que é realizado, a organização acumula mais experiência em sua aplicação. Beleza, pessoal? Por fim, a última questão, mais uma do CESP-CEBRASP, que eu deixo aqui para você. Olha lá, as fases do ciclo PDCA são essencialmente fundamentadas nas ações consecutivas de pensar, discutir, consolidar e avaliar. Essa daqui é para fechar com chave de ouro, né? Quem respondeu essa não tinha a menor ideia. E olha que caiu, né? Na prova de analista de planejamento e orçamento, né? Da CEPLAG do Ceará. Vamos ver a estatística só por curiosidade, mas só curiosidade, né? Olha lá, 80% acertou, 20% ainda errou. Certamente quem errou nunca ouviu falar, né, do ciclo PDCA. Beleza? Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa nossa aula. Um abraço para você, bons estudos, acompanhe as lives do QC, fiquem sempre conosco. Até a próxima, pessoal!